Fala galera, Flavinho DJ falando aqui com vocês. E eu queria conversar um papinho com vocês aqui muito legal, que é o seguinte. Tô brincando, não é muito legal, na verdade. É o seguinte, o que eu vejo, tá galera, o que eu vi essa semana aí, que teve o caso da vereadora que foi assassinada. E antes de tudo, tá, eu queria dizer pra vocês que eu acho que matar uma pessoa em qualquer condição, seja pelo pensamento, tá, pela ideia que a pessoa oferece, né, ou mesmo pelo um bem que ela tem, tá, no caso do latrocínio, tá, igual eu falo, ela foi executada porque pela ideologia política dela, tá, mas isso não faz ela diferente de um latrocínio, de um caso de latrocínio, que a pessoa rouba, vai lá e mata a pessoa. As duas pessoas foram mortas por um ser humano que queriam tomar alguma coisa dela, ou tomar a opinião dela, né, ou calar a opinião dela, ou tomar um bem que ela trabalhou para ter aquilo, ou simplesmente, às vezes a pessoa entrega aquele bem e é morta mesmo assim, né? Então, ele tentou matar uma possível reação da pessoa, né? Então, galera, em todas essas circunstâncias, eu acho errado. A morte dela é errado e pronto, e acabou. Eu acho que isso, a maioria das pessoas concordam, tá? Eu acho que quem não concorda com isso é porque não tem empatia com a pessoa. E eu vi muita gente comentando exatamente isso. Mesmo as pessoas que não gostavam dela, como eu também não gosto do trabalho dela, matar uma pessoa é errado e pronto, acabou. Agora, ela tinha uma opinião muito forte, que eu acho que ela não merecia morrer por conta da opinião dela, que era o quê? Ela tinha opinião de que ela era contra as armas. Só que a única forma de você se proteger da maldade é você tendo alguma coisa para se proteger. Porque se vier um bandido, por exemplo, se o bandido souber, por exemplo, que o banco não tem um policial ali ou pessoas armadas, porque não precisa de ser uma figura policial, só de ter alguém ali armado protegendo aquela quantidade de dinheiro, aquilo inibe as pessoas de tentarem. Porque se tiver, por exemplo, uma pessoa, se tiver um banco que muita gente saiba que não tem segurança suficiente para proteger aquele dinheiro, muita gente vai roubar aquele dinheiro, tá? E assaltar aquele banco com os funcionários dentro, ou seja, seria uma insegurança muito grande, tá? E ela, no vídeo dela, num vídeo que tem, ela comemora que os policiais municipais não tinham arma para proteger a população e eles tiveram que se esconder. E ela achou que salvou a vida deles. Mas e se os bandidos tivessem visto esses policiais e tentado alvejar eles, como que os policiais iriam proteger e pior, proteger aquelas pessoas que estavam desarmadas, inclusive desarmadas pelo próprio Estado que ela defende. Então, e uma outra coisa, eu não estou falando que ela merecia morrer por essa opinião, não. E acredito eu que muita gente que defende essa ideia que não soube expressar tá falando isso. A gente repudia essa situação. Só que o que? Ela defendia. Agora eu te pergunto, ela defendia para não ter armas, ok? Um mundo sem armas. Mas como que vai? Vamos supor que a gente descubra que realmente foi quem realmente atirou naquela pessoa, tá? Vamos supor. Como que vai prender? Vamos supor que sejam milicianos. Como que vai prender esses milicianos? Como que vai fazer justiça com essas pessoas que fizeram essa maldade com ela
com uma polícia, por exemplo, desarmada, tá? Como que faz? Me responde. Se eles estão armados e a polícia tivesse na cabecinha dela, tivesse desarmado. Como que, nessas pessoas que estão exigindo que a polícia seja desmilitarizada, né? No caso, eu sei como que é a proposta, não é bem isso. Mas não importa, galera. O que importa é que as pessoas têm sim que ter o direito de se defender, seja por qualquer meio. O que não pode é matar uma pessoa à toa, igual ela foi morta. E outra coisa, no meu post do Facebook, o meu questionamento é o quê? Estão fazendo um auê tão grande pela morte dela? Tudo bem, realmente é revoltante. Só que a morte dela não é tão menor, não é tão maior quanto a morte do motorista dela, que inclusive não tinha nada a ver com a história, né? Vamos dizer assim, não sei, mas a princípio, na teoria, não tem nada a ver com a história, estava apenas levando aquela senhora a algum lugar e foi morto. Um pai de família, não sei como que ele era, provavelmente um pai de família, um homem que se sustentava ali com aquele trabalho, daquele fruto daquele trabalho, e morreu. Entendeu? Então, galera, outra também, né, que houve um assassinato lá, como tantos, né, isso aí deve ter sido muito mais, não foi só esses 2 casos no dia, que mataram o empresário na frente do filho. A morte deles não é tão... a morte dela não é mais importante que essas mortes. Ah, mas ela morreu, foi executada, o outro foi assassinado porque estavam roubando. Galera, você não pode achar que um crime é menor que o outro, que tem menor importância. Os dois estão errados, os dois não eram para ter acontecido. E outra, os dois não eram para ter acontecido se tivesse como reagir. Se os bandidos soubessem que teriam outras pessoas de bem para proteger essas pessoas armado, eles pensariam 2 a 3 vezes ao fazê-lo, ok? Um bom exemplo disso é os países. Os países, gente, eles têm bombas atômicas. Tem mais de 50 anos, até agora ninguém usou. Sabe por quê? Porque se usar, mata todo mundo. Então ninguém quer fazer merda. Você tá entendendo? Claro que pode acontecer, mas todo mundo vai querer evitar a merda. Então, no problema não só a arma, o objeto inanimado, que ela tanto combatia. O problema é a pessoa que usa a arma. Tá? Porque se eu pego uma faca, algo assim, né, eu não vou sair matando pessoas, porque eu acho isso errado. Tá? Isso está errado. E pronto, e acabou. E acredito eu que 90% das pessoas no mundo concordam comigo que matar é errado. Eu falo matar sem você se proteger de uma agressão. Porque uma coisa é você se proteger de uma pessoa. E isso, ela era contra. Ela tinha uma postura contra. Ela acha que a gente teria que ter um mundo sem armas. Só que o problema não é as armas, não é o objeto inanimado. Não é uma arma de fogo que vai matar as pessoas. É uma pessoa que vai utilizar aquilo para o mal, para fazer o mal, para matar outra pessoa, sem mais nem menos como ela foi morta. Uma outra coisa que é o tema mais importante desse vídeo, que eu tenho que explicar, tive que dar esse rodeio todo para vocês entenderem, que é o que? Galera, me escuta, tá? Um político, tá? Ele não é mais importante que um cidadão. A morte dele é tão igual quanto a morte de um familiar seu. Ele não é uma pessoa que tem uma estrelinha na testa. Ele foi votado por mais de 150 mil pessoas. As 150 mil pessoas acreditaram nele. Mas e as outras 7 bilhões que nem sabem que ele existe? Eu falo no mundo todo, mas pode ser só no Brasil. E as outras 270 milhões de pessoas
que não concordavam, que não sabiam nem da existência dela até ela morrer. E não queriam pagar o salário dela. A população do Rio, muita gente ali não queria pagar o salário dela. Porque o que eu acho errado também é você ser obrigado a pagar, não só ela, como outros políticos, tá? Sustentar políticos para cagar regra em cima da população, tá? Aumentando o custo de vida das pessoas. Ou seja, todo político, não estou falando só o caso dela, mas todos sem exceção, inclusive do mundo, não é só do Brasil, do mundo, são parasitas, sugando o fruto do seu trabalho. Por que, Flavinho? Pelo simples fato que você é obrigado a pagar eles. Você não, eu te garanto, se chegasse para as pessoas e falasse assim, ó, qual que você acha mais importante? Pagar um policial que vai te proteger ou pagar um deputado, ou um vereador, ou um político qualquer, um presidente? Eu te garanto que a maioria vai achar mais importante o policial e vai descartar o político. A maioria vai descartar o político. Sabe por quê? O político ele não tem função. Ah, mas ele faz a lei. Não, galera. Ele caga a regra em cima de você. Porque a lei é clara. A lei fundamental é você não roubar, não matar e não obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Por quê? O Estado, ele te obriga a fazer as coisas contra a sua vontade, tá? Ele te rouba via imposto, tá? E ele toma a sua liberdade. Por quê? Ele te obriga a cumprir regras que muitas vezes não fazem o menor sentido para existir, tá? Então eu quero que vocês, a partir de hoje, tratem os políticos, não matar políticos, tá? Mas tentar cada vez mais desacreditar deles. Não acredite em políticos. Muitos falam assim, o Bolsonaro é a solução. Galera, eu vou falar um segredinho para vocês. Ele é tanta solução que vira e mexe ele foge de privatizar a Petrobras. Ele é contra. No caso do Uber, ele não votou, tá? Para a liberação do Uber, né? Ele não foi contra. Ele não se posicionou, tá? No caso também da Previdência, ele não se posicionou. Ele não esteve presente no caso. É esse o presidente que vocês querem? Aliás, não existe presidente que vai dar jeito nessa situação, tá? Não existe salvador da pátria. Não existe político. São parasitas. Coloquem isso na mente de vocês. E o pior, a gente aceita que eles sejam melhores que nós. E quando você vai lá e coloca a fotinho daquela senhora lá, você está querendo dizer que ela é mais, o caso dela é mais importante do que os outros casos que aconteceram naquele mesmo dia, tá? E as pessoas não tiveram defesa. Não, sabe por que não tiveram defesa? Porque aqui nesse país, você, para ter uma arma, você se proteger é crime. Você se proteger é crime. E ela defendia esse crime, que é desarmar a população. As maiores ditaduras do mundo foram construídas no desarmamento, tá? Desarmar a população. Por quê? Você fica vulnerável a bandidos, tá? Por que o bandido ele quer você desarmado? Inclusive o governo também quer você desarmado. Porque fica mais fácil de roubar. É aquela história do primeiro assunto que eu coloquei. Se você tiver como desarmar todos os sistemas de segurança de um banco e roubar, você vai fazer. Se você não tiver caráter, você vai fazer.
Infelizmente, tem pessoas no mundo, que é a minoria, graças a Deus, é capaz de fazer coisas desse tipo, tá? E nós temos essas pessoas no poder, porque o que acontece? Uma pessoa, para chegar no nível que essa vereadora chegou, ela no mínimo tem que ser conivente com o Estado. No mínimo tem que ser, pelo menos, amante, gostar do Estado e achar ele necessário. No mínimo. Porque realmente quem não gosta do Estado tem nojo de participar daquela coisa. Nojo. Tá? Eu, quando vejo algo do Estado, tenho nojo, tenho pavor, porque aquilo ali prejudica a minha vida, prejudica a vida de milhares de pessoas. Tá bom? Então é isso, galera. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações. Espero que vocês tenham entendido minha posição. Igual eu falei, eu não tenho nada contra o ser humano da pessoa que faleceu, que foi assassinada. Igual eu te falei, eu repudio essa situação. Mesmo ela falando o que falava, tá? Não merecia morrer de forma nenhuma, porque até onde eu conheço, ela não fez maldade para ninguém, não roubou, não matou. Até onde eu não sei a vida dela. Mas até onde a gente sabemos, ela é uma pessoa, apenas um político que tinha as ideias de esquerda, que na minha opinião são ideias idiotas, imbecis, que qualquer argumento é destruído. Inclusive, ela mesma foi detonada num vídeo que eu vi. O político simplesmente arregaçou o argumento dela lá, que ela falou de uma MC, né, que cantava funk. Eu não tenho nada contra, eu gosto de funk putaria, tá? Só para explicar, ela como uma deputada feminista vai citar logo uma mulher que depois o cara foi lá e falou, ó, aí falou que a MC era símbolo de resistência, só que tudo que a MC cantava não tinha nada a ver com os propósitos dela mesma. É uma hipocrisia muito grande, uma falta de compreensão daquilo mesmo que ela defende. O que é muito comum na esquerda, hipocrisia, né? Defende certas coisas até certo ponto. E quando você argumenta contra, seus argumentos são tão fortes que eles têm que partir para a violência de algum tipo, porque no campo das ideias não tem como, cara. Na lógica, quando você parte para a lógica no esquerdismo, acabou, a esquerda acabou. Não tem mais. Lembrando, galera, que eu também não sou de direita, ok? Eu sou anarcapitalista. Só para encerrar esse assunto, né? Eu sou anarcapitalista. Então, assim, não que eu acho que isso tem que ser bagunça, tá, galera? Eu acho assim, eu acho que as pessoas, elas têm que ser livres para, como se fosse uma igreja, por exemplo. A igreja é muito bem fundamentada, muito bem aceita pelos membros e funciona muito bem, sem precisar impor a vontade dela nas outras pessoas. Você pode sair da igreja a hora que você quiser. Bom, galera, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!